Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Temporada 2025, estamos aqui no nosso primeiro episódio da segunda temporada do Resenha Corporativa. Gente, eu tava com uma saudade disso aqui que vocês não têm noção. E eu costumo dizer, ano passado, assim, o último episódio do ano passado, chorei muito, tava contando aqui para minhas convidadas, assim, sabe? Porque eu fiquei tão emocionada, que foi tão gostoso tudo o que aconteceu em 2024. E chegamos aí em 2025, vai ter muita novidade, né? E para começar 2025 com o pé direito aí, Estúdio Fit Total, sejam bem-vindas meninas, Thalita, Mari, Thalita nossa instrutora de Pilates aqui, a Mari com sua aluna também contar um pouquinho da história aí, né, voltando a essa pauta do Pilates que a gente vê que as pessoas procuram demais, e até para o pessoal que está começando a acompanhar o Resenha Corporativa agora, que não conhecia ainda o nosso programa, a gente sempre traz umas pautas, sempre traz aí o pessoal também que vai tá no guia, que agora vocês já sabem, né? Precisou de algum serviço, de alguma coisa, procura lá no guia do Portal 011, que você vai ter as empresas lá certificadas, as empresas lá que garantem, que fazem um bom trabalho lá, e que o portal, a Regional Link, indica. Mas em 2025, com muita novidade vindo aí, vamos falar sobre Pilates. Por quê? Porque vira e mexe, todo mundo pergunta lá nos canais lá da Regional, né, sobre Pilates. A gente percebe muita gente preocupada com a saúde, muita gente preocupada aí em manter um condicionamento físico, mais voltado para a saúde, não só da estética, né? A gente vê, assim, além da questão estética, que colabora demais, também é um dos temas que sempre nos abordam, mas o Pilates, ele traz uma relevância incrível, inclusive sobre a quantidade de pessoas e os públicos que conseguem atingir. Thalita, bem-vinda. Obrigada. O Pilates, ele proporciona assim um público muito variado, né? Tipo, ele pode atingir várias pessoas, vários segmentos, então ele é muito gostoso, é muito bom. Eu amo, né? Eu sou suspeita para falar. Não, assim, normalmente né? Assim, quem tá na área, ainda mais trabalhando na área, porque eu vejo que todo mundo que entra no Pilates acaba se apaixonando, então acaba sendo... Mas vamos lá, o que te levou a buscar o Pilates, a se aprofundar nessa atividade, né, para ter depois o seu espaço? Como que foi essa tua trajetória nisso? Eu na faculdade, né, de Educação Física, que eu fiz faculdade de Educação Física, eu comecei a estudar alguns segmentos esportivos e tal, e me apaixonei pelo Pilates. Então, eu tinha algumas amigas que faziam Pilates, elas eram alunas, e ela falou, por que você não faz Pilates também? E naquela época era bem difícil, não era todo lugar que tinha estúdio, mas eu falei, é isso que eu quero. E aí eu fui pesquisar e vi que era uma atividade física, assim, que realmente auxilia o corpo da pessoa, que ajuda, e sempre foi isso que eu quis fazer, ajudar as pessoas. Então, eu falei, é isso que eu quero fazer isso. Dali em diante, você só ficou mais voltada mesmo para o Pilates. Aí eu foquei em estudar sobre Pilates. E era bem, assim, difícil de achar, porque há 10, 15 anos atrás, hoje tem bastante curso, hoje tem bastante... Eu acho que essa boom do Pilates, na realidade, assim, quando eu comecei, digo eu especificamente, comecei a ver alguma coisa sobre Pilates, surgimento de um estúdio ou outro, foi ali por volta de 2015, 2014 para 2015. Antes disso, eu não via. Era bem Então, não sei se eu estou complicado. enganada, mas assim, me parece que ali começou, e isso veio dar um boom mesmo, já mais contemporâneo, né? Isso, com certeza. E era em um alto custo, né? Então, eu fui trabalhar em outros, quando eu me formei, fui trabalhar em outras áreas, fui trabalhar na academia, fui trabalhar com outras coisas, para mim conseguir pagar o curso, né? Que meu marido, na época, meu noivo, me ajudou. E aí a gente conseguiu fazer o curso, porque era um alto custo, né? É bem pesado. Mas valeu a pena. Valeu muito a pena. E aí você abriu o seu estúdio quando? Quando é que surgiu? Agora está no momento de eu abrir o meu estúdio. Então nessa época da faculdade eu falei, eu vou ter um estúdio de Pilates. Ponto. Já estava decidido. Era o meu foco, eu vou ter um estúdio de Pilates. Então eu fiz o curso, me formei e tal, trabalhei numa academia que a academia tinha um estúdio de Pilates, então fui conversando com algumas instrutoras e aí eu engravidei. Quando eu ganhei bebê, eu falei, eu quero cuidar do meu filho, eu não quero ficar
porque nosso mundo de academia é você ir para um lugar, para o outro, você não fica parado no lugar, né? Isso, você fala para quem acaba dando aula em outras academias? Isso, professor, personal, né? Você acaba estando em várias academias. Então eu falei, eu quero dar aula de pilates e também quero ser mãe, né? Então eu vou juntar as duas coisas. E aí, quando eu ganhei meu primeiro filho, foi onde eu falei, não, é isso que eu quero. Quero juntar as duas coisas que eu mais amo. E aí, meu pai me fez uma proposta na época, para mim e para o meu marido. Meu marido, na época, era massoterapeuta. E a gente abriu o estúdio, nós três. Abrimos o Estúdio Fit Total. Que lá também, por isso que no estúdio Fit, vocês têm essa parte da massagem também, né? Sim. Aí a gente trabalha com massagens terapêuticas, que são massagens justamente, não é aquela massagem voltada para estética. É uma massagem voltada para quem tem dor, para quem tem lesão, para quem tem vai se recuperar de uma cirurgia. Então a gente faz esse tipo de massagem também. Thalita, inclusive nisso, porque o Pilates ele é uma das atividades mais indicadas nessa parte também de recuperação, né? Sim. Eu vejo assim, muita gente procura até por fim estético, porque é uma atividade que você mexe com todos os músculos, né? Você tem uma maior consciência corporal. Sim. Porém, normalmente até fisioterapeutas, eu vi muito fisioterapeuta migrando para a área do Pilates. Isso. Aí com a tendência dos médicos estarem sempre indicando, o meu marido como massoterapeuta, ele foi fazer a faculdade de fisioterapia. Aí, tá vendo? E aí, hoje ele atua comigo no Pilates, não só na massagem, né? Tá. Então, ele atua comigo no Pilates como fisioterapeuta. E me ajudou muito, muito, muito. Porque tem algumas áreas que nós, da educação física, não entramos, né? Então, o médico manda o laudo, tudo bem. Mas aí o aluno leva o exame e o fisioterapeuta já consegue identificar melhor tudo o que precisa. Então, ele dá esse auxílio, esse suporte. Uma coisa que eu até aprendi isso nos podcasts aqui do Resenha, que o fisioterapeuta é uma atividade de fim, né? Você não precisa passar por um médico, um outro clínico, Isso. no caso, para poder procurar um fisioterapeuta. Ele tem a competência técnica para poder, de repente, direcionar um tratamento, né? Sim. O que ajuda muito. O médico, ele vai identificar a patologia. E aí ele fala, vai fazer pilates ou vai fazer fisioterapia. E aí o fisioterapeuta, ele vai analisar aquele relatório, ele vai analisar os exames e vai falar, é melhor você fazer RPG, é melhor você fazer o pilates, é melhor você... E ele vai direcionando para o que a pessoa precisa. Entendi. E Mari, como é que foi, assim? Porque, como é que foi a tua ida para o Pilates? Como é que é essa sua experiência nisso aí também? Comecei o Pilates, na verdade, procurando ajuda para minha filha. Minha filha hoje ela tem 19 anos, na época ela tinha acho que 5, 6 anos mais ou menos. E pela proximidade até ali no mesmo bairro, né? Falei, bom, vamos procurar alguma coisa, alguma atividade para ela poder fazer, né? Para facilitar também o dia a dia. E coloquei ela ali no Pilates, conheci a Thalita, conheci o pessoal ali. Só que acabou que conforme o tempo foi passando, né, o momento de vida ali, a minha filha, ela na adolescência ali, a cabeça muda um pouco, resolveu fazer outras atividades, outras coisas, e eu entrei em um momento de vida, assim, que eu falei, puxa, eu preciso de algo, eu preciso fazer alguma coisa. E, honestamente, no primeiro momento, quando a gente ouve do Pilates, a gente fala assim, será que dá resultado mesmo, né? Será que funciona? Será? Porque e também tem aquele meio preconceito, né? Que a gente fala assim, só tem as pessoas mais velhas, só vão pessoas mais velhas lá, né? E eu arrisquei e falei, não, eu vou. Vamos lá, vamos fazer. Eu já tinha problemas com ansiedade, né? Tenho transtorno de ansiedade generalizada e tenho mais alguns problemas que a vida vai apresentando pra gente. E achei ali no Pilates o equilíbrio que eu precisava. E eu achava que não era só da mente, né? Quando eu vi que o corpo começou a responder e eu comecei a ter mais saúde e comecei a ter mais equilíbrio, aí eu realmente não larguei mais, me apaixonei. Como aquela coisa assim, né? Diz que não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico. Né? É isso mesmo. É terapêutico. Porque eu vejo assim, a gente falando muito da questão de terapia, a gente tem as doenças do século, que é a ansiedade e a depressão. Sim. E o Pilates, me parece que ele atua muito bem nisso, né? Também com relação a essas, assim... O Pilates... No terapêutico mesmo. O que acontece? Aqui em São Paulo,
a vida é louca, né? Quem mora aqui sabe, né? Que a vida é corrida e tal. Então, quando o aluno chega, ele já chega sob pressão. Então, ele chega sob pressão, ele chega e já fica, eu tô atrasado, não sei o quê. Então, a gente fala, não, aqui você não tá atrasado. Você vai respirar, relaxa. A gente primeiro deita o aluno, né? Para ele fazer um alinhamento corporal. Relaxa. Agora, você curte o seu momento, a gente vai fazer. Então, ele desliga esse modo pressão. E ele começa a pensar no próprio corpo, né? Então, o Pilates, ele traz uma contrologia, né, que a gente usa, que é o controle do seu próprio corpo. O que acaba ajudando também a controlar tudo, né? Isso, assim, porque você aprende a controlar o corpo e acaba Agora, eu achei interessante até que a Mari falou que você levou a sua filha, que na época ela tinha quantos anos? Acho que ela tinha 8, 9. Então, o Pilates, então, ele pode ser também direcionado. Porque isso era uma dúvida que eu tinha. A criança, a partir de que idade, né? Que dá para começar. Porque eu vejo assim, é diferente, por exemplo, de você ir para uma academia, colocar às vezes uma criança numa academia para fazer musculação. Não dá. Agora, o Pilates, ele tem uma cadência, né? De exercício e tudo. O Pilates Kids, ele vai variando, assim, do que a gente vai passando para a criança, né? Tá. Então, lá no caso, eu trabalho muito com crianças, sempre trabalhei com criança, então tem um pouco esse feeling, né? Então você acaba levando para um lado mais kids, para um lado mais lúdico, né? Acho que essa é a palavra, um lado mais lúdico para eles estarem desenvolvendo. Então, dependendo do exercício, a gente vai variando. O Pilates, como eu disse, o Joseph, ele desenvolveu um protocolo de exercícios e existem as variações. Eu não consigo ficar sentada com a perna assim. Então, a gente usa uma variação. É o mesmo exercício, a gente está variando. Esses também. Aparelhos que tem lá nas academias, normalmente nos estúdios de Pilates, foram desenvolvidos depois da criação do Pilates? Como é que... Porque... O Joseph Pilates, ele era alemão e ele foi para a Inglaterra. Aí teve a Primeira Guerra Mundial, né? Então, ele ficou preso. Ele ficou lá como... E aí, ele começou a desenvolver os aparelhos de Pilates para ajudar as pessoas que estavam enfermas na guerra. Então, a pessoa andar, a pessoa caminhar. Então, por exemplo, uma cadeira de rodas, ele criou a chair. A chair é um aparelho que ele foi desenvolvido através de uma cadeira de rodas. Antigamente, os colchões eram molas, né? Então, ele pegou as molas para que as pessoas fizessem exercício, se fortalecessem e saíssem daquela condição de enfermo que eles estavam. Com que ele se criasse isso, algo novo. E aí ele desenvolveu. Primeiro, ele tinha desenvolvido o Pilates solo, né, que é os exercícios no solo, e com o tempo ele foi desenvolvendo os aparelhos. Foi isso que aconteceu. E aí ajudou todo mundo, né? Hoje, a técnica dele é usada em várias... Por exemplo, eu dou aula também de personal, né, como musculação. Então, tem muita técnica do Pilates que eu aplico na musculação. A Mari já fez assim, tá nessa também, né? Também. E aí eu acabo aplicando também. O Pilates, eu falo para os alunos, o Pilates emagrece? Eles perguntam, não? O Pilates da hipertrofia? O Pilates isso? O Pilates, ele auxilia uma outra atividade. Então, por exemplo, se você fizer o Pilates e fazer uma caminhada, ele vai potencializar a função da caminhada. Entendeu? Porque ele vai dar uma resistência para o músculo para você conseguir desenvolver bem melhor a caminhada. O Pilates me ajuda também na alimentação? Ele vai ajudar. Por quê? Porque você vai ter esse controle da mente e aí você vai controlar a sua ansiedade conforme a alimentação. Então, o Pilates, ele auxilia lá dentro, como o Pilates mesmo, e ele dá uma ajuda nas outras modalidades também que você necessita. Por isso que ele acaba sendo mais que meio que multidisciplinar, isso, né? A gente vê muito, por exemplo, atleta de outras atividades, outros esportes, né, que usam o Pilates mais para fortalecimento, pessoal do surf, pessoal da corrida, jogador de futebol, que não pode às vezes ter essa questão da hipertrofia, não pode ter um músculo muito grande, né, crescido, mas precisa ter fortalecimento e aí utiliza o Pilates. Então ele acaba abrindo muito espaço, né? Muito. Porque ele também entra como você acaba aprendendo, você entendendo o que eu falo para os alunos que eu vou escrever na parede lá, as 10 frases que eles mais falam, sabe? Eu vou colocar lá. E aí, uma das frases que eles falam é: nossa, eu não sabia que eu tinha esse músculo. Né? Então, por quê? Porque o Pilates, ele trabalha de dentro para fora, ele trabalha com músculos pequenos, com fibras em detalhes. Então, você acaba sentindo o que você não sentiria com uma carga um pouco mais pesada, né? Porque aí um grupo muscular um pouco mais... recruta um grupo muscular maior. Então, você não sente tanto. O Pilates, ele acaba... Por isso que a primeira coisa que a pessoa vê é a definição. Ela percebe o corpo dela definindo, porque começa a trabalhar a definição do corpo.
Ou seja, você trabalha os músculos sem necessariamente ter aquele crescimento que, de repente... Sim. Né? É muito legal. Não, é bem bacana isso. Eu nunca fiz Pilates, morro de vontade de fazer Pilates, porque assim, a gente fez algumas pautas aqui sobre Pilates, eu acho interessantíssimo. Essa coisa do controle, do fortalecimento de core, controle corporal, sabe? Do que o Pilates traz, ele traz uma coisa meio filosófica, me parece, assim, né? De ter essa integração mesmo do corpo. Sim. Que é muito legal. É bem legal. Quando... E outra coisa que eles acabam perguntando, quantas vezes eu devo fazer por semana? Como que tem que ser, né? É uma dúvida que... Recorrente, né? Recorrente. Lá no estúdio, eu oriento eles até pode fazer todo dia. Porque a recuperação do Pilates é de 12 horas, então você pode estar fazendo todo dia. A não ser que a pessoa queira combinar uma outra atividade. A gente pede para ela dar um descanso. Mas por que a gente pede, né? Porque o Joseph, ele tem uma frase que ele falava assim, a cada 10 sessões você vai ver a diferença. Então, com 10 sessões, você vai ver a diferença. A pessoa, com 10 sessões, sim, você percebe a diferença. Com 20 sessões, as pessoas vão perceber a diferença. E com 30 sessões, você percebe que você é uma outra pessoa. Que legal. E é assim mesmo. Não é crendice, sabe? É isso mesmo. Não é uma crendice popular. Com 10 sessões, a pessoa já sente mais disposição. Ela já sente que ela está com um alinhamento postural melhor. Com 20 sessões, as pessoas começam a perguntar, o que você está fazendo? Nossa, você está diferente. Não sei o que é, mas está diferente. E com 30 sessões, você já percebe que você não é a mesma pessoa. Então... Você falou uma coisa assim que eu acho fantástica, essa questão do alinhamento corporal, né? Postural, enfim. Porque, de fato, o Pilates, ele traz muito isso e é algo muito perceptível. Eu, como te falei, nunca fiz Pilates. Eu tenho uma postura terrível, porque eu chego assim, eu sou meio escrachada. Eu chego, tô à vontadona e, sabe? E ele te dá esse controle, né? Ele te dá esse controle. De você ficar com a postura melhor e tudo. O que eu costumo orientar é que você não pode virar um robô. Né? Porque às vezes a pessoa fica lá, aí ela endurece todo o corpo, estou na postura certa, né? E aí você vai prejudicar as articulações. Tem que ser algo natural. Então você tem que fortalecer nos músculos, as costas, o abdômen, a perna, que aí ele vai entrando no alinhamento, o corpo vai entrando, porque é natural. O ser humano tem uma postura natural. Então você tem que deixar também fortalecer ao ponto que isso fique natural. Você não tem que ficar forçando, né, a sua articulação, que aí você pode prejudicar em vez de ajudar. Que é até a questão da exaustão também, né? Tem gente que faz, assim, não digo nem o Pilates, mas outras atividades, até levar o corpo a uma certa exaustão. Você falou essa questão do intervalo de 12 horas, que é importante, né? Acho que você estar no estúdio, a atividade que você for fazer, mas se você está acompanhado de um profissional habilitado, um profissional que entenda, ele vai te dizer, olha, agora você não adianta, mas eu consigo um pouco mais. Calma, né? É assim mesmo. Porque eu digo isso até, eu corro, né? E aí eu fiz a meia de São Paulo agora, que deu um rebuliço danado, que teve uma pessoa que entrou em óbito e tal. Por quê? Tem claro, tem uma série de fatores, mas uma coisa que me chama muita atenção é essa questão, assim, de às vezes você levar o corpo à exaustão, né? Tem que ter um acompanhamento, né? A gente precisa, por mais que às vezes a atividade seja, aparentemente, não faz mal, qualquer atividade física faz bem, não é? Assim, você, principalmente, assim, essas atividades, o Pilates, não há risco, mas a gente tem que estar com um profissional que nos oriente, né? E que vira amigo depois, né, Mari? Vira amiga. Verdade, vira amiga. Da vida. Vira. Que a gente se fala bastante, né? Não é só, a gente tá na academia, tá se falando, tu tá se falando, sai pra ficar pelo celular se falando. Você acaba conciliando muito, né? Então, assim, muita coisa... Não, você falou, sua filha estava com 8, 9, já está com 19, então, já simples assim, fazer o cálculo, né? Tempo de atividade aí também. E entra trabalho, assim, do meu trabalho, e eu falo para ela, Thalita, tô assim. Ela, Mário, faz isso, ó, se alonga, vem aqui, aí eu vou lá, choro às vezes no Pilates por causa da ansiedade, então ajuda numa série de assim, tudo.
compartilho os exames com ela. Puxa, ó, meus exames deram isso, assim, fui ao Que médico, legal. tenho tendinite, olha, tô com o braço assim. Então, ela já sabendo, ela passa os exercícios para mim. Então, ela sabe que eu não posso passar daquele limite, porque pode prejudicar. E acompanhar, hoje eu também faço musculação com ela me acompanha como personal. Então, acompanhar nos exercícios, ela consegue fazer a sincronia e não deixar que... Personalizar mesmo, de acordo com a tua necessidade, né? E te orientar, porque não é só ir na academia, pelo menos para mim, né? Assim, eu posso me machucar muito mais. Sim, sim. Então sim. ela fala, Mari, se ajeita a coluna. Não, postura assim, postura assada. É mais ou menos o que ela disse de conciliar até a musculação com exercícios ali, um pouco de pilates. Dos diferenciais, né, que eu digo assim, que a gente acaba trabalhando lá na região que a gente mora, é a gente personalizar mesmo, como você falou, personalizar, porque o Pilates, ele tem vários segmentos também. Então, tem estúdios que trabalham com vários aparelhos diferentes, assim, né, porque o Joseph desenvolveu. Tem estúdios que tem aparelhos, por exemplo, o Reformer, que é um carrinho, né, eles trabalham com 6, 4, 5, 6, 7 carrinhos e colocam 7 alunos e vão fazendo uma aula em grupo. Tá. Então, os alunos, eles vão fazendo os mesmos exercícios, mas com algumas variações de limitação de cada um. E vão fazendo os exercícios. Lá, a gente trabalha, assim, de uma forma que a gente vai entender você. O que você precisa? O que está acontecendo com você? Por que você procura o Pilates? Então, a gente pergunta isso. Para a gente montar o treino de acordo com a necessidade daquela pessoa. E isso acaba trazendo um resultado melhor também, né? Sim, sim. Porque sim. eu acho isso uma estratégia muito inteligente, não apenas a questão de ser mais humanizado, mas inteligente também se a gente for falar de empresa, de estratégia. Sim. Porque a partir do momento que você trata o seu aluno de uma forma personalizada, entendendo a necessidade dele, o resultado que ele vai ter vai ser melhor e mais rápido. Sim. Porque você está direcionando. Automaticamente, o resultado dele sendo melhor e mais rápido também é o nome do seu estúdio. Sim. que tá indo, né? Que está sendo divulgado. Eu acho isso muito bacana. E lá a maioria, assim, das pessoas que procuram já é indicação, né? Porque então, fala, Thalita e Lafite, a Thalita e Lafite. Lafite é o nome do meu marido. Lafite. Tinha que ter trazido Lafite também pra gente conhecer. Ele tá lá no estúdio. Ele tá lá no estúdio. Olha aí, Lafite, depois você vem aqui no Resenha e contar um pouquinho dessa parte da fisioterapia, da massagem. Verdade. E aí, ele trabalha muito com a terceira idade. Então, assim, elas são apaixonadas, né, por ele. Elas gostam muito dele. E a terceira idade, que além dos exercícios, a gente tem que ter uma atenção, né? Porque eles buscam também esse tipo de profissionalismo, né? Você escutar, minha dificuldade é isso, eu tenho aquilo. Então, a gente também tenta não ser mais um isso. Número, né? Assim, não ser mais um número, exatamente. E agora, nesses últimos anos, o Pilates está vindo com uma tendência mais jovem, né? Porque antes era todo mundo, mas é só a terceira idade que faz, é a melhor idade que faz. E agora as tendências são para as pessoas mais novas mesmo procurarem, que é isso que você falou, né? Porque liga um esporte com o outro, e eles viram a necessidade de... Algumas pessoas me mandam no Instagram imagens dos jogadores fazendo Pilates. E também vocês fazem assim? Por quê? Porque viram que atletas também fazem. Então, eu vi muitos atletas fazendo Pilates, assim, acompanhei, dei uma analisada e de várias modalidades, o pessoal utilizando o Pilates na preparação física mesmo. E aí eu fui ler sobre isso um pouco, assim, fortalecimento de core, fortalecimento geral, né? E assim, e como ele se adapta bem a qualquer modalidade. Porque tem porque tem esportes, por exemplo, que você não pode ter muita massa. Você precisa estar fortalecido, mas você tem que estar magro, né? Tem, tipo, como é o caso, por exemplo, dos corredores de elite, vamos dizer assim, né? Porque eu sou amadora, mas os corredores de elite são muito magros. E eles, por quê? Porque eles precisam estar mais leves para correr, mas eles fazem Pilates, porque eles querem estar fortes, né? No caso, que nem você faz corrida, né? O Pilates, ele tem alguns exercícios que é justamente para as pessoas que correm. No Reformer, ele tem um que chama corrida, que é justamente para quê? Para fortalecer os músculos que envolvem o pé, a canela. Então, não é todo lugar que fortalece ali aquela região da canela e da canelite, né? Da inflamação na canela. Que isso é uma pisada errada. Então, você corrigindo a sua pisada, você consegue desenvolver melhor a caminhada. E aí o Pilates ensina isso. Como eu devo pisar?
Então, através do exercício, você vai fortalecendo esses músculos que provavelmente estavam fracos de tanto pisar errado. A gente vai fortalecendo e tentando fazer um alinhamento e a pessoa tem um resultado melhor na corrida também. É muito legal. Faz pilates, viu? Você vai ver louca pra fazer pilates. Você vai ver que o seu desde o ano passado eu tô falando melhor. isso. Assim, a gente já fez uma pauta sobre pilates no começo do Resenha, na primeira temporada. E aí começaram um monte de gente mandar mensagem. Quero saber mais sobre pilates, e tal. Porque você vê que existe mesmo um interesse grande. As pessoas... O que eu vi? O pessoal da pandemia pra cá começaram a se preocupar mais com saúde, né? Em fazer atividade. E até por conta desses gatilhos de ansiedade, da depressão. Então, você precisa ter uma atividade onde você vai ali descarregar e tudo. E o Pilates, diferente, não generalizando, mas diferente, por exemplo, da musculação, que é mais, você vai chegar numa academia, você tem um professor e 100 alunos. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns professores aqui, alguns donos de academia que vieram aqui no Resenha conversar com a gente, que são fantásticos, que têm esse pensamento assim, que eu enxergo que seja um pensamento empresarial até muito estratégico, porque ele dá resultado e resolve. Mas, no geral, não é. Né? Se você falar aí das grandes redes, você não tem isso. E aí no Pilates, não, você tem essa coisa do mais personalizado. E aí vem aquela coisa assim que não adianta ser só instrutora, né? Você acaba se tornando um pouco psicóloga, né? Total, verdade, né? Com certeza. Aí a gente vai falando, vai orientando. E tem muitos memes agora, né? Que mostram vídeos, que mostram o professor lá escutando o aluno. Tem. Já chegou, assim, vezes de eu chegar no estúdio e aí o meu marido tá sentado na bola e a pessoa tá lá, deitada no Cadillac. É o divã! Aí eu falei isso, eu vou trazer um divã pra cá. Mas se naquele momento, não pode tornar, né, um hábito assim, toda aula, mas se naquele momento a pessoa tava precisando, né, a nossa orientação, dependendo de qual for o grau de dificuldade, né, a gente fala para buscar uma terapia, buscar um psicólogo, mas a gente inicia com uma escuta. A gente simplesmente escuta, né? Tem gente que não tem isso. Então, a gente inicia com uma escuta. E aí, se a pessoa realmente precisa, a gente direciona. É melhor que você procure. E acho que isso é um problema do século também, sabe? Você não ter pessoas que te escutem, né? Às vezes, a pessoa precisa simplesmente ser escutada. Saber que você está dando atenção, né? A gente está muito mecanizado, automatizado, né? Eu vi uns memes falando de meme, eu vi um meme no outro dia, assim, todo mundo na mesa, assim, um conversando, e aí, mas tá bom? Me passa o arroz, tipo, no WhatsApp, sabe? E tá acontecendo isso, e a gente precisa mais desse contato, né? Uma tendência também, a gente conversando agora, que isso já vem, né? Mas são as grávidas, né? As grávidas fazem bastante pilates. E legal. O ano passado a gente atendeu várias gestantes, assim, e elas tiveram parto normal, muito bom, porque a gente teve um preparo. E é bem legal. E parece... Eu fiz pilates quando eu estava grávida do meu segundo filho, né? Então, parece que ele já é um mini pilates, porque ele faz tudo. Ele faz tudo. Então, ele sobe lá, ele faz flexão de braço. E ele tem 6 anos. E ele faz os exercícios e todo mundo fica olhando assim, mas também desde a barriga, né? já nasceu ali no meio. É bem legal. Ai, que bacana. E vocês estão localizados aonde hoje? Nós estamos ali na Zona Norte, Parque Novo Mundo, Vila Maria. Tá. É perto de um hospital, né? O Hospital Único Brasileiro. Tá. E ali fica próximo de Guarulhos. Então, isso que eu ia falar. O pessoal de Guarulhos também pode procurar lá, né? Sim. Tá bem próximo ali da Dutra, né? Da região de Guarulhos. Eu conheço um pouco aquela região lá. Conheço. Morei ali em Guarulhos um período logo, porque eu cheguei em São Paulo. Estou falando de 25 anos atrás, então eu morei, conheci um pouco. É bom, mas tem pouco, assim, não sei como, muitos anos que eu não vou ali em Guarulhos, mas tem pouca opção, não tem pilates, vai lá, pertinho. Isso, vai sim, a pessoa já pode ir. E projetos, assim, de futuro, você acha o quê? Para aumentar ali? Aumentar a demanda de alunos. Nós ficamos 10 anos num ponto, lá na mesma avenida, né? E aí, esse ano, a gente falou, o ano passado, a gente falou, não, vamos mudar, vamos aumentar, porque nesse espaço já está pequeno. Então, a gente
aumentou, a gente foi para um outro ponto, que ele é o dobro, né, do tamanho que a gente estava, e a gente quer Ir fazer crescendo, né? como se fosse 2 estúdios em um, sabe? Com 2 aparelhos de cada, tudo, para atender o público realmente que tem na região, que a gente, graças a Deus, é muito procurado. Isso que é bom, né? Você vê assim Sim. que o teu trabalho tá dando resultado, as pessoas procuram. Você falou, a maioria dos nossos alunos são por indicação. Mas é o que eu te falei antes, assim, eu entendi a tua estratégia, essa questão assim, que não é bem uma estratégia, eu vejo assim, conversando contigo, que é um pouco de você mesmo. Você é muito calma, você tem essa coisa, né, essa coisa de escutar, de participar. Pelo pouco que eu te conheci. Mas isso é legal, porque acaba trazendo resultado, né? Sim, então sim. você acaba criando um método próprio de trabalho dentro, como que funciona lá o seu estúdio. Essa é a sua metodologia e vai agregando Sim, mesmo, né? sim. Aí tende a crescer. Eu Aí sou a Mari tipo... como exemplo, para dar o seu testemunho. Levei minha mãe, minha Aí, ó. cunhada, Vai a família toda. Isso que começou com a filha. né? só com ela. Isso também, né? Legal, que vai não vai a mãe, vai o pai, vai o outro, vai o filho. Quando vai ver, tá toda a família lá. E o pessoal fala, você tem que fazer um pacote familiar. Tem que fazer um pacote familiar. É uma, né? É uma possibilidade também começar a pensar em alguma coisa Mas assim. o pessoal fala também assim, eu não sou todo esse docinho, não. Eu não sou tão docinho, não. Puxa também, né? O meu marido é mais calmo do que eu. Eu sou mais general, assim, né? Mas eu escuto tudo. E eu não aguento, assim, eu não aguento ver uma pessoa com dor, por exemplo. Então, eu tento fazer todas as técnicas que eu estudo, tal, para a pessoa sair dali, pelo menos já sair sem a dor. Então, acho que isso é algo que me traz atenção e uma proximidade com o aluno. Porque dá certo também, né? Essa questão, a pessoa chegar às vezes com uma dor, dependendo do que eu acho que o próprio exercício ele acaba soltando aquilo, Isso. né? Antigamente era assim, tô com dor, faz repouso. Hoje os estudos comprovam que tem que ter movimento. Então assim, o ser humano ele não nasceu para ficar parado, né? O ser humano não nasceu para ficar parado. Então se a gente for analisar nossos ancestrais, homens das cavernas, você vê que eles trabalhavam, eles se mexiam, né? Pegavam peso, mexia. E hoje a tendência é a gente ficar parado. Por quê? Porque a gente mexe no computador, a gente fica em sala, Exato. a gente fica na televisão, no Netflix, a gente não se mexe. Então, isso gera muita inflamação nas articulações e fraqueza muscular. Então, se você está com esse tipo de problema, você tem que se movimentar, porque o seu corpo não foi feito para ficar parado. Então, você tem que colocar um olhinho ali. Eu falo para você tem que jogar o óleo. Está enferrujando, tem que jogar o óleo. Então, a gente tem que estimular. O nosso tipo de foco e de trabalho hoje é diferente. Então, por isso que a gente tem que movimentar o nosso corpo, justamente para liberar essa tensão e dor. Que a maioria das vezes, pode ser que algumas vezes são hernia de disco, algo mais específico, mas a maioria das vezes são tensões musculares, né? Nó muscular, que a gente fala que dá no músculo, então a gente faz uma massagem, a gente faz uma liberação miofascial, faz um alongamento, uma mobilidade de articulação e a pessoa sai de lá sem dor. Ela sai de lá sem dor, porque era algo tensional, né? Não era algo tão profundo. Aí se for algo, uma hernia de disco, o joelho, aí a gente faz o acompanhamento junto com o médico, mas hoje os médicos indicam para já fazer. Faz a fisioterapia e o mudou Pilates. tudo. Você falou certinho, tipo, antigamente era aquela coisa assim, tá com dor, fica parado. Hoje, não só a questão a questão física mesmo, mas outras doenças que se desenvolvem a partir do momento que você tem não se movimenta, né? Você vê estudo aí falando que as doenças mentais da terceira idade, se você evita doenças mentais na terceira idade, inclusive demência, se você faz exercício físico. Então, como mudou isso, né? A ciência, a medicina conseguiu enxergar que você foi perfeito, falou, a gente não foi feito para ficar parado. Mas às vezes a gente é tão teimoso que precisa vir um estudo para você começar a abrir o olho, que realmente você precisa se movimentar, né? Sim, a gente precisa se movimentar. E essa questão da demência, o que acontece? O nosso cérebro, ele vai perdendo assim, ele não está usando. É como um computador. Eu não estou usando, vou arquivar. Então, você fazendo movimentos, você fazendo caça-palavras, você fazendo atividade física, exercício, não, esse campo ele usa bastante. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para manter. Esse campo eu também uso, então deixa eu fazer que eu vou manter. E aí você consegue, se a pessoa já tem aquela tendência a ter demência, você consegue prorrogar.
né? Nós temos alunos lá que eles têm Alzheimer, já tá com a gente, a dona Davina, há 10 anos quase. De 8 a 10 anos. E se você for ver ela, você não apresenta. Você fala com ela fala normal, mas ela tem o diagnóstico de Alzheimer. Então, o que é isso? É a medicação, o tratamento e a atividade física que vai prorrogando esse estágio, para a pessoa não ficar assim. Olha, gente, obrigada pela participação aqui de vocês, viu? No primeiro episódio da segunda temporada do Resenha Corporativa, temporada 2025, começando muito bem, sucesso lá, Obrigada. Né? A Mari, assim, olha, já falou aqui que já levou a família inteira, né? Foi, levou. Muito legal, gente. Obrigada mesmo aí pela participação de vocês, viu? E é isso aí, gente. Precisando de Pilates, vamos cuidar da saúde, vamos cuidar, né? Enfim, vai lá fazer terapia também. Oxe, vai fazer sua massagem. Mesmo os endereços, está tudo ali também passando no nosso GC. E é isso, ficamos por aqui com Resenha Corporativa, nosso primeiro episódio de 2025. Um beijo a todos e até a próxima.